Você já sentiu que você está enxugando gelo ou andando numa esteira? Às vezes você anda devagar ou às vezes você corre, mas você nunca sai do lugar. Nós planejamos nossa vida de forma tão minuciosa que a gente acaba esquecendo e perdendo a capacidade de viver. Mas enfim, o que que isso tem a ver com esteira e com não sair do lugar? A gente planeja tanto as coisas, a gente anseia que as coisas sejam tão perfeitas, e sonhamos que a nossa vida futura seja tão perfeita que a gente esquece de viver o hoje, ou seja, a nossa vida de agora. Na nossa ânsia de viver o amanhã, a gente acaba fazendo com que esse amanhã nunca chegue. A gente sonha que a nossa vida esteja perfeita que a gente acaba esquecendo de viver o momento de agora. A gente se apega tanto ao planejamento e à perfeição desse planejamento que a gente perde a oportunidade de fazer escolhas que nos beneficiam hoje e futuramente. E aí, essa vontade que a gente tem de ter tudo nas nossas mãos acaba tirando o nosso foco do agora. Aí, o nosso viver de hoje acaba sendo planejar o dia de amanhã, ou a semana de amanhã, ou o mês, ou o ano, o próximo ano que está por vir, e a gente simplesmente não vive o que era para a gente viver. Ou seja, nós deixamos de viver o amanhã porque a gente estava planejando ele, e aí, quando ele chega, a gente já quer viver o dia seguinte, a gente não simplesmente vive o planejado. Ou seja, a gente nunca consegue viver esse amanhã. Na verdade, a gente nunca consegue viver de fato. A gente planeja a nossa vida com o pensamento de não ter vivido ontem, o dia anterior, de forma plena, ou o passado, ou alguns anos atrás, alguma situação anterior de forma plena, sem ter aproveitado verdadeiramente esse momento. Seja, por exemplo, amizade de infância, seja a escola, seja um período tranquilo da sua vida que você pensava que você estava atordoado, ou quando você estava simplesmente saudável. Tipo quando você tá com o nariz entupido e fica pensando em quando você não estava com o nariz entupido, aproveitando a vida. Mas enquanto você vive o paradoxo do planejamento e do arrependimento, você acaba não conseguindo mudar o que de fato você consegue mudar, que é o agora. Por exemplo, você pode reclamar de sobrepeso e planejar ir na academia. Ou você pode sentir saudade de quando você era saudável e planejar melhorar sua alimentação. Você pode se arrepender de não ter estudado o tanto que você precisava, o que você podia para uma prova e planejar se dedicar mais aos estudos. Você pode se queixar de uma vida ruim e planejar uma vida diferente. Mas nada vai mudar se você não mudar. O planejamento sem ação é apenas uma ficção que conforta o seu ego, mas não muda a realidade. Você precisa se lembrar que você tem o controle da sua vida. E agora você decide se troca de roupa e vai para academia ou se planeja isso para uma próxima segunda-feira. Essa é a diferença do controle ilusório e do poder de uma decisão. E aí que tá, o poder é seu. Você vai deixar que o futuro decida a sua vida? Você vai deixar esse poder na mão do futuro? Porque mesmo que você planeje, o seu planejamento pode sair do controle amanhã. Porque a gente nunca sabe, na verdade, o dia de amanhã. Mas decidir o que você faz agora para sua vida melhorar amanhã, deixa o seu eu do futuro melhor. Ou seja, já cria um futuro. Enfim, o amanhã não vai nascer de um plano perfeito, mas sim de uma ação verdadeira que começa hoje. Por isso que as pessoas que planejam se aposentar mais cedo ou de uma forma independente começam hoje a guardar uma pequena quantidade de dinheiro. Por exemplo, hoje vou começar a guardar R$ 50. Amanhã, ou depois, ou no próximo mês, ou no próximo ano, eu não vou estar independente, financeiramente independente a ponto de poder me aposentar. Mas eu vou estar um passo mais próximo do meu objetivo. Querendo ou não, eu já fiz o meu amanhã, o meu futuro melhor. O planejamento é necessário, mas ele fica só no papel do futuro, ou seja, só no papel e no futuro, ele acaba se tornando só uma suposição. E é aí que a ação entra. Guardar R$ 50 não te aposenta amanhã, mas muda o status de quem planeja para quem constrói. Enfim, como quem não quer nada, eu estava fazendo meu devocional essa semana passada e eu caí em Mateus 6,34. O versículo 33 é bem conhecido, né? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Essas coisas nessa passagem quer dizer a roupa e comida que Jesus estava dando o exemplo das aves e dos lírios do campo, para mostrar que Deus supre as necessidades dos seus filhos. Mas o versículo 34 me pegou.
E diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia os seus próprios problemas. E aí eu fui muito ministrada com isso, eu refleti muito, porque parece que a gente quer prever os problemas. A gente planeja já supondo o problema que vai aparecer, para a gente já resolver um problema que nem existe, e a gente simplesmente não vive o momento de agora, sabe? Eu fico pensando muito em, por exemplo, aniversários ou quando eu saio com alguém. Às vezes você tá preocupada com alguma coisa que você tem que resolver no dia seguinte, uma mala que você tem que arrumar, alguém que você vai ter que fazer uma ligação, e você não aproveita de fato aquele momento com aquela pessoa. Às vezes é simplesmente um almoço em família, você não aproveita de fato o momento que a sua família está lá. E aí às vezes passa, sei lá, tipo, 2 meses, acontece alguma coisa com alguém, algum familiar acaba falecendo, e aí depois vem aquele remorso de tipo, pô, poderia ter aproveitado mais tempo com a minha família, poderia ter aproveitado mais tempo com quem eu amo. E eu acho que isso acontece até muitas vezes com a gente mesmo. Às vezes a gente se afasta, ou às vezes a gente fica num lugar, assim, de alguma doença, de estar doente, e a gente fica pensando, pô, eu poderia ter aproveitado mais, sabe? Então, de fato, você tem aproveitado a sua vida, você tem vivido a sua vida, ou você tem só planejado viver a sua vida, a sua própria vida? A ansiedade de amanhã é um peso que Deus não nos pediu para carregar. Então, o amanhã já tem os seus próprios problemas. Não antecipe o cansaço. Aí eu fiquei com essa reflexão. Eu falei para mim mesmo: não tente viver uma vida perfeitamente planejada. Só vive a sua vida. E aí a minha pergunta com esse podcast, com essa reflexão, é: aonde você tem colocado o poder da sua vida? Nas mãos de um futuro imprevisível ou nas suas mãos agora? Eu te trago um desafio. Sabe aquela coisa que você tem planejado, 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 planejado e você nunca fez? Nunca começou? Comece com um passo. Se seu sonho é se aposentar com 30 anos, comece a guardar, sei lá, R$ 5 hoje, mesmo que você tenha, sei lá, 15 anos. Guarda alguma coisa, comece de algum lugar. Eu demorei muito tempo para começar a gravar esse podcast, de fato. O primeiro passo que eu dei foi comprar um livro sobre oratória. E aí, tipo assim, abriu a minha mente. E o primeiro episódio que eu fiz, eu achei que tava um terror, uma desgraça. E eu fiquei, assim, mais de um ano, assim, ensaiando fazer esse podcast. E aí eu simplesmente peguei e fiz. E é isso. E aí, tipo, desenterrou, desengatou. E agora eu tô super animada e empolgada pra gravar os próximos episódios. Enfim, eu acho que pra finalizar, o meu pensamento é esse. Eu entendo e eu acredito que o planejamento é completamente necessário pra tudo. Mas a gente não pode deixar que a ansiedade, que a preguiça e o ego e a procrastinação transformem os nossos sonhos em ficção pra nós mesmos. Enfim, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ouvir algum tema diferente, coloca aqui nos comentários para eu saber, né? Que eu também não tenho bola de cristal para ficar descobrindo as coisas que vocês pensam e querem que eu fale, né? Amém. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.